Eu não conto essa história por ódio, nem por vingança. Eu conto porque há feridas que nunca cicatrizam, mesmo com o passar de quase 50 anos. Me chamo Dolores, tenho 70 anos e carrego dentro de mim uma lembrança que parece ter sido talhada com faca quente na carne da alma. Muita gente acha que a pior dor que alguém pode viver é a morte, mas não. A pior dor é ser traída por quem você mais confia. Não é só uma facada nas costas, é um terremoto que destrói tudo o que você acreditava. Quando eu tinha apenas 23 anos, eu descobri algo que me transformou para sempre. Uma cena que eu daria tudo para esquecer, mas que revivo todas as noites, quando fecho os olhos. E hoje, depois de tanto tempo calada, decidi contar minha história. Porque ninguém imagina até onde uma mulher ferida pode chegar. Então fique comigo até o fim, porque essa história não é apenas sobre traição. É sobre sangue, sobre escolhas e sobre justiça, mesmo que ela venha pelas mãos da própria vítima. Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. Um acidente de caminhão que partiu minha infância no meio. A partir dali, fui criada apenas pela minha mãe, Dona Gertrudes. Uma mulher que a vizinhança admirava. Religiosa, ativa nas obras da igreja, sempre com uma palavra doce na boca. Mas dentro de casa, ela era outra. Nunca me bateu. Mas o descaso, o silêncio e aquele olhar que dizia você estragou minha vida doíam mais do que tapa. Eu cresci tentando agradar, tentando ser perfeita. Eu queria que minha mãe me amasse. Era só isso. E por muitos anos achei que estava conseguindo. Até o dia em que conheci Jorge. Ele apareceu na minha vida como um raio de sol numa casa escura. Tinha 28 anos, era gentil, atencioso e me fazia rir, algo que eu quase tinha esquecido como era. Minha mãe o adorava. Dizia que finalmente eu estava me encaminhando na vida. Eu, iludida, achava que aquilo era bênção. Que finalmente estava tudo se encaixando. Nosso namoro foi rápido. Em 6 meses, já estávamos casados. Fizemos uma cerimônia simples, só para os mais próximos. Jorge parecia um homem apaixonado. Trazia flores, fazia questão de almoçar com a gente aos domingos e até ajudava minha mãe com as compras do mês. Eu estava feliz ou achava que estava. Mas sabe aquela sensação que vem do nada, como uma coceira na alma? Algo começou a me inquietar. Jorge ficava estranho às vezes. Sumia por horas e dizia que era trabalho. E minha mãe passou a ficar mais vaidosa. Comprava roupas novas, mudava o perfume, passava batom vermelho para ficar bonita em casa. E quando eu dizia que ela estava mudada, ela ria e respondia: "Você que está vendo demais." Só que eu não estava vendo demais, eu estava vendo de menos. Foi numa sexta-feira. Nunca vou esquecer. Eu saí mais cedo do trabalho. Trabalhava como vendedora numa loja de tecidos e decidi fazer uma surpresa. Comprei os ingredientes do prato preferido de Jorge e fui direto para casa. Quando cheguei, o portão estava trancado por dentro. Estranhei. Bati. Ninguém respondeu. Meu coração começou a bater diferente. Dei a volta pela lateral, onde tínhamos uma entrada dos fundos, e foi ali que tudo acabou. A porta estava encostada. Eu entrei devagar, com o saco de compras ainda nas mãos. Passei pela cozinha. Tudo em silêncio. Subi as escadas com o coração na garganta. E quando abri a porta do quarto da minha mãe, eu vi. Eles estavam ali, juntos, nus, rindo. Jorge, meu marido. Gertrudes, minha mãe. Os dois se olharam apavorados quando perceberam minha presença. Ela tentou se cobrir. Ele disse: "Não é o que você está pensando." Mas já era. Era exatamente o que eu estava pensando. E muito pior. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas saí. Com as pernas bambas, com o estômago revirado, com a alma arrancada do peito. Peguei uma mala pequena, enfiei algumas roupas e fui embora. Fiquei na casa de uma colega de trabalho por uns dias. E depois aluguei um quartinho nos fundos de uma senhora viúva que alugava cômodos perto da estação de trem. Passei semanas em silêncio. Não respondia a ligações. Não ia trabalhar. Perdi peso.
Perdi o brilho no olhar. Mas não perdi a sede de justiça. Porque enquanto muita gente sofre e espera que o destino traga algum castigo, eu decidi ser o destino. Não naquele momento, não naqueles dias, mas eu jurei, diante do espelho rachado do meu quarto, que um dia os dois iam pagar, e pagar com juros. Porque uma traição dessas não se perdoa, e muito menos se esquece. Eles tentaram me procurar. Jorge apareceu na loja um mês depois, com a cara abatida, pedindo desculpa. Disse que foi um erro, que não sabia o que tinha dado nele. E minha mãe me mandou uma carta. Sim, uma carta. Dizia que eu exagerava, que tudo não passava de um deslize, que ela continuava sendo minha mãe. Rasguei aquela carta em 1000 pedaços e joguei no ralo da pia. Eles não tinham mais espaço no meu mundo. Mas isso não quer dizer que eu os deixei de lado. Pelo contrário, eu passei a observá-los de longe. Sabia de cada passo, cada novo emprego, cada movimentação. Jorge se mudou para uma pensão depois que perdeu o emprego. Minha mãe ficou sozinha por um tempo, depois passou a frequentar grupos da igreja novamente. Fingiam uma normalidade que me enojava, mas eu sabia que estavam vulneráveis. E foi aí que comecei a planejar. Anos se passaram. Eu refiz minha vida, pelo menos por fora. Consegui um novo emprego, voltei a estudar à noite e fiz faculdade de contabilidade. Conheci um homem bom, de verdade, e casei novamente. Tive um filho, mas dentro de mim, aquela cena, aquela dor, aquela jura permaneciam vivas. E quanto mais os via envelhecendo, mais certeza eu tinha de que ainda não era o momento. Porque vingança, quando feita no calor do ódio, pode sair pela culatra. Mas quando é fria, quando é calculada, ela é letal. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu preparei cada detalhe, cada armadilha. E quando chegou a hora, minha filha, nem o diabo teria sido tão preciso. Nos anos que se seguiram, minha sede de vingança se tornou tão silenciosa quanto mortal. Eu não queria sangue, não queria escândalo. Queria algo muito mais profundo. Queria que eles sentissem o que eu senti. Que tivessem tudo e depois perdessem. Que acreditassem numa nova chance. E então fossem destruídos com a mesma frieza com que me feriram. E foi assim que nasceu meu plano. Primeiro, precisei estudar suas fraquezas. Jorge estava desempregado, vivia de bicos e pequenos favores. Já minha mãe, apesar da imagem de mulher de fé, carregava uma vaidade doentia e uma carência absurda. Sozinha, abandonada, ela ansiava por afeto, de qualquer tipo. E eu usaria isso. Comecei a aparecer discretamente, como quem só queria seguir em frente. Mandei uma carta para ela, fingindo arrependimento, dizendo que perdoava. Ela mordeu a isca como uma criança faminta. Me recebeu em casa de braços abertos, dizendo que Deus é bom por nos reunir. Mal sabia ela que quem estava reunindo aquilo tudo era o diabo e que eu era o próprio instrumento. Nos primeiros meses, fui reconstruindo a imagem da filha amorosa. Almoçava com ela aos domingos, levava o neto para visitá-la e até fiz questão de acompanhá-la em algumas reuniões da igreja. Ganhei novamente sua confiança. Ela me contava tudo. Chorava arrependida. Dizia que Jorge a tinha deixado, que estava arrependida de tudo, que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. Eu ouvia, com um sorriso que escondia cada navalha por trás dos dentes. Enquanto isso, sobre Jorge, fiz um movimento diferente. Comecei a procurá-lo com outro nome. Criei uma personagem, Vanessa, uma mulher misteriosa, elegante, que precisava de um consultor para um novo negócio. Paguei um amigo para intermediar a contratação. Jorge, ganancioso e burro, caiu feito um patinho. Comecei a me encontrar com ele, usando uma peruca ruiva, lentes de contato, voz diferente e o rosto sutilmente maquiado para parecer outra pessoa. E foi surreal ver aquele homem, que um dia destruiu minha vida, me olhando com desejo, admiração, fome. Ele nem sonhava que estava sendo seduzido pela própria ruína. Fiz Jorge se apaixonar por essa nova versão de mim.
Prometi sociedade num negócio de fachada. Paguei pequenos valores, como se estivesse testando sua lealdade. E ele, claro, se mostrava cada vez mais disposto. Até que um dia, ele me confessou que estava apaixonado. E ali, naquele instante, percebi que o fim dele estava próximo. Mas ainda faltava um detalhe. Eu precisava que ele caísse diante da minha mãe. Que os dois se destruíssem mutuamente. Então, montei o segundo ato. Marquei um encontro entre os dois. Disse para Jorge que Vanessa queria apresentá-lo a uma mulher influente do ramo, que era minha mentora espiritual e que poderia investir ainda mais no suposto negócio. E com minha mãe, disse que uma amiga precisava conversar com ela sobre um problema conjugal, que era algo delicado. Marquei tudo no mesmo local. Um chalé afastado, alugado por um final de semana. Preparei as câmeras, escondi os microfones e aguardei, como quem prepara a corda para um enforcado. No sábado à tarde, ela chegou primeiro. Estava toda arrumada, ansiosa, querendo ajudar a tal amiga. Jorge chegou 20 minutos depois, com seu sorriso de canalha e seu perfume barato. Quando ele entrou na sala e viu minha mãe, e quando ela viu ele, o silêncio que se instalou era tão cortante que dava para sentir na pele. Eu apareci em seguida, com o rosto limpo, sem disfarce, e apenas disse: "Agora vocês sabem o que é surpresa." Minha mãe começou a chorar na hora. Jorge ficou pálido. Mas eu não gritava, não acusava. Apenas mostrava vídeos, fotos, áudios, tudo documentado. Mostrei para ela o que ele dizia sobre ela pelas costas. Mostrei para ele os desabafos dela dizendo que ele era um fracasso. Eles se destruíram ali mesmo, cada um tentando salvar sua própria pele, jogando a culpa no outro. E eu, assistindo, silenciosa, como quem contempla uma peça sendo encenada exatamente como foi escrita. Depois daquela noite, Jorge desapareceu da cidade. Ouvi dizer que foi parar num estado do norte, vivendo de favor com um primo. Já minha mãe adoeceu, não apenas no corpo, mas na alma. Começou a ter crises, perdeu peso e parou de ir à igreja. Tentou me procurar de novo, mas eu não atendi, porque o que eu queria eu já tinha conseguido. Eles provaram do próprio veneno. Sentiram a vergonha, a humilhação, o desespero. E eu renasci. Porque vingança não cura, mas liberta. Liberta da culpa, do peso, do silêncio. E naquele dia, ao vê-lo se destruindo, eu senti que finalmente estava livre. Mas a história não acaba aí. O que aconteceu depois vai te deixar sem ar. Depois daquele fim de semana que destruiu o pouco que restava da ilusão entre eles, minha alma silenciou. Não por alívio, mas por algo ainda maior. Paz. Era como se o grito engasgado que morava dentro do meu peito há décadas finalmente tivesse encontrado sua voz. E por mais que ninguém mais soubesse de tudo que fiz, eu sabia. E isso bastava. Mas a vida, minha filha, não é um roteiro fechado. E o que parecia ser o fim ainda era só o meio. O tempo passou. Meu segundo marido, Carlos, um homem doce e honesto, começou a adoecer. Um câncer silencioso que chegou sorrateiro e se espalhou feito praga. Lutamos juntos, enfrentamos exames, sessões e noites sem dormir. E foi no meio dessa dor real, dessa perda legítima, que percebi o quanto Jorge e Gertrudes já não significavam nada. Porque quando a vida mostra o que é amor de verdade, tudo que é falso se dissolve. Mas mesmo assim, o universo ainda tinha planos para eles. E para mim. Carlos faleceu numa manhã chuvosa de outubro. E mais uma vez, eu me vi sozinha. Mas não fraca. Me vi inteira. Porque, diferente da primeira vez, agora eu não era vítima. Eu era sobrevivente. Após o luto, voltei a viver devagar. Me aproximei do meu filho, que já era adulto, e fui reconstruindo pequenos momentos de alegria. Até que um dia, numa ida ao mercado, ouvi uma voz familiar, fraca, quase sumida. Dolores! Virei devagar e ali estava ela, Gertrudes. Usava roupas velhas, os cabelos mal cuidados e o rosto dela não era mais o mesmo.
Tinha olheiras profundas e uma expressão apagada. Posso falar com você? Ela pediu, com lágrimas nos olhos. Meu primeiro impulso foi virar as costas. Mas alguma coisa, talvez a necessidade de encerrar de vez aquele ciclo, me fez ouvir. Nos sentamos num banco de praça. E ali, depois de tantos anos, ela desabou. Disse que estava sozinha, doente, que ninguém da igreja lhe dava mais atenção, que vivia de favor na casa de uma vizinha. Disse que se arrependeu. Que todas as noites, quando deitava a cabeça no travesseiro, via meu rosto de 23 anos encarando ela com decepção. Disse que não queria perdão, queria apenas ser ouvida. E foi a primeira vez que vi arrependimento verdadeiro nos olhos dela. Mas mesmo assim, eu não disse nada. Só ouvi. E quando ela terminou, me levantei e apenas disse: "Você já está pagando. Eu não preciso fazer mais nada." E fui embora. Aquilo foi mais poderoso que qualquer vingança. Ver que o tempo já tinha feito tudo por mim. Que os fantasmas que ela me deu agora eram dela. Dias depois, Jorge também cruzou meu caminho, como se o universo quisesse me testar uma última vez. Ele estava irreconhecível. Magro, os dentes estragados, as mãos tremendo. Me parou na rua, pedindo dinheiro. Eu demorei para reconhecer. Mas quando reconheci, ele também percebeu. "Dolores, me desculpa. Eu errei. Você não merecia aquilo." Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dele e disse: "Com calma. Você destruiu uma parte de mim que nunca mais voltou. Mas eu reconstruí outra, bem mais forte. Hoje, você é só uma sombra." E dei uma moeda. Não por piedade, mas como se estivesse pagando para nunca mais vê-lo. E segui em frente, com a certeza de que meu passado não tinha mais poder sobre meu presente. A vida depois disso seguiu em paz. Me mudei para uma casa menor, com um jardim onde cultivo flores e memórias que valem a pena. Escrevi cartas, que nunca enviei, para o meu eu de 23 anos. Dizia que ela sobreviveu, que ela venceu, que tudo aquilo que parecia o fim, na verdade era o início de uma mulher mais forte, mais sábia, mais dona de si. E hoje, aos 70 anos, conto essa história não para ganhar compaixão, mas para lembrar que ninguém tem o direito de destruir sua alma, nem mesmo quem te deu a vida ou quem você amou. E se destruírem, reconstrua, mas não com os mesmos tijolos. Construa algo novo. E mais importante, nunca deixe a dor te transformar em quem te feriu. E acredite, ainda tem mais, porque o destino, como eu disse, é irônico. E ele guardou um último detalhe, uma revelação que vai virar tudo de cabeça para baixo. Na próxima parte, vou te contar como descobri algo que me fez repensar toda a história, até mesmo minha vingança. O tempo tem uma forma estranha de revelar verdades. Às vezes, ele cala. Outras, sussurra. Mas há momentos em que ele grita tão alto que não dá para ignorar. E foi num desses gritos que minha vida, já reconstruída, foi novamente chacoalhada. Eu pensava que tudo já tinha sido dito, que os fantasmas estavam enterrados, mas um envelope, deixado na minha caixa de correio sem remetente, revirou tudo. Era uma carta antiga, manchada pelo tempo, com caligrafia tremida. Abri com desconfiança, achando que fosse mais um pedido de perdão de Gertrudes ou talvez algum delírio tardio de Jorge. Mas o que li ali mudou tudo. Era de uma mulher chamada Lourdes, enfermeira aposentada. Ela dizia ter trabalhado no hospital da minha cidade há décadas. E contava algo que me tirou o chão. "Dolores, preciso te contar algo que guardei por muitos anos. Algo que sua mãe escondeu de você. Algo sobre o seu nascimento." Meus olhos travaram. Comecei a suar frio. A carta continuava: "Você não era filha de Gertrudes. Ela perdeu o bebê que esperava no parto, mas não aceitou a perda. E quando outra mulher, jovem e pobre, morreu ao dar à luz uma menina, sua mãe trocou os registros. Criou você como se fosse filha dela. Mas você veio de outra mulher. Uma mulher boa, que morreu sem saber que tinha deixado uma filha viva."
Eu reli aquilo dezenas de vezes. No começo, achei que era mentira. Mas a carta trazia detalhes, nomes, datas, até menção ao médico responsável. Comecei a investigar. Fui ao hospital, que agora era um prédio abandonado. Fui ao cartório, aos arquivos públicos. E aos poucos, cada peça foi se encaixando. A data de nascimento da filha de Gertrudes não batia com a minha. O nome da mulher que morreu no parto era Joana, 19 anos, solteira. E o mais assustador, existia um boletim interno com uma advertência ao médico da época por irregularidades nos registros de nascimentos. Senti o chão sumir sob meus pés. Minha vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira. Eu não era filha da mulher que me criou. Não era neta de quem eu achava ser. Eu era fruto de uma mãe que nunca conheci, que morreu acreditando que sua filha tinha morrido também. Gertrudes não só me traiu na idade adulta, mas roubou minha identidade desde o primeiro suspiro. E aí, tudo fez sentido. A frieza dela, o desprezo, o olhar distante. Eu nunca fui filha. Eu fui um símbolo da perda que ela não soube aceitar. E talvez Jorge soubesse disso. Talvez por isso o envolvimento deles tenha sido ainda mais perverso. Eles não só me traíram. Eles apagaram quem eu era. E naquele momento, minha vingança parecia pequena demais diante da gravidade do que me foi roubado. Mas ao invés de desmoronar, algo em mim despertou. Um instinto profundo, ancestral, que me empurrou a buscar minhas raízes. Comecei a procurar qualquer coisa sobre Joana. Descobri que ela era do interior, da cidade de São Sebastião do Oeste. Fui até lá. Conversei com antigos moradores. Descobri que ela trabalhava numa plantação de algodão, que era órfã, e que engravidou de um rapaz que desapareceu depois. A história dela era a de tantas outras. Uma jovem pobre, sozinha, sem proteção. Mas o que ninguém sabia era que sua filha ainda vivia. Eu voltei daquele lugar com o coração apertado. E pela primeira vez na vida, senti que pertencia a algum lugar. Não era sobre sobrenomes. Era sobre verdade. Com essa revelação, meu olhar sobre tudo mudou. Gertrudes não era apenas uma mulher cruel. Ela era uma ladra de destino. Roubou o que nunca foi dela. E mais uma vez, pensei em enfrentá-la, em jogar tudo na cara dela. Mas dessa vez, não por vingança, por justiça, por Joana. Voltei àquela praça, onde a vi pela última vez. Perguntei por ela às pessoas da região. Descobri que estava internada num abrigo para idosos com início de demência. Fui até lá, e quando entrei no quarto dela, vi uma mulher frágil, magra, com os olhos perdidos. Ela me olhou e não me reconheceu. Apenas sorriu, como uma criança que vê alguém passar. Eu me aproximei, sentei na beira da cama e disse: eu descobri tudo. Você não era minha mãe. E ainda assim me criou. Ela ficou em silêncio, mas uma lágrima escorreu. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou, não de raiva, mas de luto. Eu chorei. Chorei por Joana, por mim, por tudo que não vivemos, por tudo que foi negado a nós duas. E ao sair daquele lugar, senti que algo finalmente havia se encerrado. Eu sabia quem eu era, sabia de onde vim. E pela primeira vez, não era o ódio que me definia. Era a verdade. Mas ainda havia uma coisa que eu precisava fazer. Uma homenagem. Uma forma de eternizar essa mulher que me deu a vida, mesmo sem saber que eu sobrevivi. E foi aí que tudo ganhou um novo significado. Porque algumas histórias precisam ser contadas até o fim. E o fim, às vezes, é só o começo. Voltar para casa depois daquela visita ao asilo foi como entrar em outro mundo. A casa era a mesma, os móveis não mudaram de lugar, o vento ainda batia pela janela da cozinha do mesmo jeito. Mas eu não era mais a mesma. Carregava comigo o peso da verdade, mas também o alívio de saber, enfim, quem eu era. Durante muitos anos, minha história parecia ter sido escrita por outras mãos. Primeiro por Gertrudes, que apagou minha origem e me moldou ao que ela queria.
depois por Jorge, que manipulou meus sentimentos e destruiu minha inocência. Mas agora, eu tinha tomado de volta a caneta. A partir daquele momento, a história seria minha, e o primeiro capítulo dessa nova etapa precisava honrar a mulher que me deu a vida, Joana. Mesmo que ela jamais tenha segurado minha mão ou ouvido minha voz, eu sentia sua presença em mim. No jeito que enfrento o mundo. Na força que, mesmo sem saber, herdei dela. Decidi organizar uma homenagem silenciosa, íntima. Não um velório ou uma missa, mas um jardim. No quintal da minha casa havia um pedaço de terra vazio, esquecido. Plantei ali flores brancas e um pequeno pé de romã, simbolizando renascimento e resistência. Coloquei uma placa de madeira com o nome Joana, mãe por direito, lembrada por amor. E toda manhã eu regava aquela terra com a mesma dedicação de quem finalmente cultiva algo verdadeiro. Meus vizinhos achavam que era só mais um cantinho bonito. Mas ali, naquele solo, eu reconstruía minha origem. E em cada flor que brotava, eu sentia Joana me dizendo: "Você chegou até aqui. Você venceu." Esse ritual me dava paz. Um tipo de paz que vingança nenhuma poderia trazer. Porque a vingança alivia o peito, mas é o perdão, mesmo que seja um perdão que damos só pra gente mesma, que acalma a alma. Enquanto isso, Gertrudes continuava no abrigo, cada vez mais distante da realidade. Recebi uma ligação da administração dizendo que ela perguntava por mim nos dias mais lúcidos. Não fui. Por quê? Apesar de tudo, minha presença ali não curaria o que ela nunca quis enxergar. Às vezes, o maior castigo de alguém é viver tempo suficiente para ver tudo ruir ao redor, sem ninguém por perto para segurar sua mão. Ela estava apagando, e pela primeira vez, eu não sentia prazer nisso. Apenas indiferença. Era como assistir à queda de uma torre que você já viu desmoronar por dentro. Não havia mais nada que me ligasse àquela mulher. Nenhum afeto, nenhuma dor. Só lembrança. E até a lembrança, com o tempo, perdeu a força. O que restava era Joana. E um passado que, apesar de ter sido arrancado de mim, agora eu escolhia reconquistar, pedaço por pedaço. Nessa busca por raízes, descobri que Joana tinha uma irmã, Ana, ainda viva, morando numa cidadezinha a poucos quilômetros dali. Ela tinha 85 anos. Fui até lá sem avisar. Bati na porta com o coração disparado. Quando ela me viu e eu disse quem era, ela não segurou as lágrimas. Você é a menina que a Joana teve e que disseram que morreu. Assenti, sem saber o que dizer. Nos abraçamos ali, na varanda, como se um laço que tinha sido cortado há décadas estivesse sendo remendado, ponto por ponto. Conversamos por horas. Ela me contou histórias da minha mãe biológica, como ela ria, como era corajosa, como sonhava em me criar, mesmo sem ninguém. Eu ouvia tudo como uma criança que descobre contos da própria origem. E ali, naquele abraço com Ana, eu soube que tinha encontrado minha verdadeira família. Não de sangue, mas de alma. Voltei para casa com um caderno cheio de lembranças que Ana me deu. Fotos, bilhetes, até uma fita de cabelo que Joana usava quando trabalhava. Era pouco, mas era tudo. Naquela noite, abri a janela do quarto, olhei para o céu e agradeci. Não por tudo que vivi, mas por ter sobrevivido a tudo. A cada dor, a cada decepção, a cada mentira. Porque hoje, aos 70 anos, posso dizer que não carrego mágoas. Carrego memórias. E memórias, mesmo as mais dolorosas, nos moldam. Mas não nos definem. O que nos define é o que fazemos com elas. E eu escolhi transformar a dor em raízes, a raiva em silêncio e a solidão em história. Uma história que agora não precisa mais de vingança, só de lembrança. Mas ainda há um último capítulo a ser contado. Algo que aconteceu dias depois, inesperado, que encerrou de forma simbólica e definitiva essa jornada. Algo que pareceu obra do destino, ou talvez de Joana. A última parte da minha história chegou como a brisa suave de uma tarde que anuncia o fim de uma longa tempestade. Não com gritos, nem com lágrimas,
mas com um silêncio tão profundo que parecia sagrado. Era início de outono, e as folhas começavam a cair no jardim que criei em homenagem a Joana. Estava ali, regando as flores, quando ouvi o portão bater. Caminhei até lá, sem pressa, e vi um jovem de uns 25 anos, bem vestido, com um envelope nas mãos. Dona Dolores, perguntou, com a voz firme e educada. Assenti. Ele então estendeu o envelope e disse: fui contratado por um escritório de advocacia. Parece que a senhora foi nomeada em um testamento. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Assinei os papéis, agradeci e entrei. Sentei no sofá, sozinha, e abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta assinada por Jorge. A princípio, minha mente travou. Pensei em rasgar, em queimar, em devolver ao vento. Mas algo me fez ler. A caligrafia era dele, mas o conteúdo era outro homem. A carta começava com um pedido de perdão, o último. Dizia que estava doente, em estágio terminal, e que havia passado os últimos anos pensando em tudo que fez. Confessava que sabia, sim, que eu não era filha de Gertrudes. Que ela lhe contou anos depois do nosso casamento. Disse que se envolveu com ela por carência, por covardia, por fraqueza. Mas que, em nenhum momento, deixou de me amar. Não espero que me perdoe, Dolores. Só queria que soubesse que eu te amei do meu jeito torto, mas amei. E que, se existe algo além disso aqui, eu vou carregar esse peso comigo. Eu deixei o que restava do meu dinheiro, pouco que seja, para você. Porque foi a única mulher que me deu algo verdadeiro, mesmo quando eu não merecia. Terminei de ler em silêncio. Não chorei. Não sorri. Apenas deixei o papel cair no colo. Era como se aquele último gesto dele tivesse vindo tarde demais, mas ainda assim, tivesse encerrado algo dentro de mim. No envelope, havia também o comprovante da conta com o valor. Não era muito, mas era suficiente para reformar minha casa, para garantir a faculdade do meu neto, para plantar mais flores no meu jardim. E ali, naquele gesto final, percebi que a vida não fecha ciclos com gritos. Fecha com compreensão, mesmo quando ela chega sem ser pedida. Jorge tinha partido. Gertrudes já não reconhecia nem o próprio nome. E eu estava viva, inteira, firme. Dias depois, voltei à cidade onde Joana foi enterrada. Levei comigo um pequeno vaso com as flores que cresciam no meu quintal, as mesmas que eu tinha plantado em homenagem a ela. Encontrei seu túmulo simples, coberto por folhas secas. Limpei com as mãos, retirei os galhos, coloquei as flores e me sentei ao lado. Demorou, mãe, mas eu cheguei. Sussurrei. E naquele instante, senti o vento tocar meu rosto com uma delicadeza tão única que parecia um afago. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de dor, mas de reencontro, de libertação, de pertencimento. Porque a menina que foi roubada, a jovem que foi traída, a mulher que foi enganada, agora era só Dolores. Uma mulher inteira, que não devia mais nada ao passado. A partir dali, decidi contar minha história. Não para causar pena, nem para alimentar ódio, mas para que outras mulheres, que talvez estejam vivendo silenciosamente dores parecidas, saibam que é possível sobreviver. Que mesmo quando arrancam tudo de você, o amor, a origem, a dignidade, ainda resta algo que ninguém pode tirar, a sua força. E com ela, você pode reconstruir. Um dia de cada vez, uma flor de cada vez. Porque algumas histórias não nascem do amor, mas da superação. E se você ficou até aqui, ouvindo cada pedaço da minha trajetória, saiba, você também pode vencer. Mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Porque se eu, com 23 anos, vi o mundo desabar, hoje, com 70, eu posso afirmar com a alma em paz, eu sobrevivi. E isso é o que me torna invencível. E mesmo tendo nascido do engano, vivenciado a traição e caminhado entre escombros, floresci, porque algumas almas, mesmo enterradas vivas, renascem mais fortes que a própria dor. Antes de sair, respira fundo.
E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível sobreviver à pior dor e voltar ainda mais forte. Porque tem histórias que salvam, mesmo quando nascem da destruição.